Olá, pessoal! Hoje nós falaremos a respeito dos aspectos dos conflitos, os detalhes, algumas observações acerca dos conflitos entre os romanos e os povos germanos. Vamos a algumas observações desse assunto. Número 1. Por conta das enormes diferenças culturais entre eles, no caso, germanos e romanos, muitos grupos germanos não aceitaram viver sob o domínio romano. Por conta disso, o grande Império Romano, não conseguiu subjugar os povos germanos nos territórios onde eles estavam estabelecidos, por conta dessa não aceitação, dessa resistência, dessa recusa que os germanos praticavam e não aceitavam viver sob hipótese alguma sob o domínio romano. Número 2. Ao longo dos séculos, os germanos travaram grandes lutas como forma de garantir sua liberdade. Germanos eram povos especialistas em guerra, em batalhas, em lutas, em embates. Eles tinham uma cultura bélica, uma cultura voltada ao confronto. E um dos motivos era uma forma, essas lutas eram formas de garantir a sua liberdade, porque eles tinham ali as suas características. A sociedade germânica era baseada em tribos, em famílias, eles não tinham um estado formalizado, estabelecido, e por conta disso eles se defenderam por muitos séculos. Número 3, um dos exemplos aí de conflito, de embates entre romanos e germanos. Por volta do ano 120 a.C., os teutões e cimbros, dois povos germanos, migraram para a Gália, região hoje pertencente à França. Na luta pela conquista da Gália, os romanos iniciaram uma guerra contra esses povos. Quais povos? Povos germanos, teutões e cimbros, que estavam ali, naquele território da Gália, naquela época. Em 102 a.C., os germanos foram expulsos da região pelas tropas do general romano Caio Mário. Essa luta, essa guerra foi um exemplo de vitória por parte dos romanos contra povos germanos que estavam nessa época fixados ali na Gália, região que hoje pertence à França. Número 4. Em outras situações, os germanos conseguiram deter a expansão romana pela Europa. Isto é, houve também vitórias por parte dos germanos contra os romanos. Em algumas ocasiões, eles venceram, conseguiram impedir o avanço, a expansão do Império Romano naquela época. Número 5.
para impedir o ataque dos povos germanos, os romanos construíram muralhas, zonas fortificadas nas fronteiras de seu território. Essas muralhas e zonas fortificadas foram feitas pelo motivo dos romanos não destruírem definitivamente os germanos. Observemos que os romanos tiveram que desembolsar, tiveram que construir, tiveram que se defender dos povos germanos, construindo nas áreas das fronteiras, nas regiões de fronteiras do seu império, em algumas regiões, tiveram que construir muralhas e zonas fortificadas. Por quê? Por conta dos povos germanos, povos que eram guerreiros e que os romanos nunca conseguiram destruir definitivamente esses povos. Número 6. Um detalhe importante agora. Quando venciam os germanos em uma guerra, os romanos costumavam escravizar parte da população derrotada e levá-la para seu território. O Império Romano praticava a escravidão e quando eles subjugavam, venciam alguns povos, eles tinham por costume escravizar aquela população, aqueles povos que foram derrotados na guerra e levavam esses povos para o seu território, para o seu domínio, para as porções de terras que eram dominadas pelo Império Romano. Em outros casos, os germanos se integravam ao exército romano como forma de conquistar a cidadania, isto é, o direito de serem considerados cidadãos romanos. Ou seja, os germanos também tinham esse interesse de se integrar ali ao exército do grande Império Romano com o objetivo, com o alvo de adquirir a cidadania romana. Isso também os germanos faziam quando havia esses confrontos, essas guerras, eles eram derrotados e eles acabavam indo para o território do Império Romano. Em último lugar, número 7, os germanos escravizados no Império Romano realizavam serviços domésticos ou agrícolas. Essas também eram outras tarefas que eram delegadas para os germanos quando iam para o Império Romano. Ali, no Império Romano, eles trabalhavam, eles eram escravizados e uma das suas atribuições eram praticar serviços domésticos ou agrícolas. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Voltaremos em breve para abordarmos outro assunto.